Esse é o Ancapso e nós vamos falar de mais uma vergonha que o grupo de senadores está passando lá em Washington, né? A gente já está acompanhando essa viagem dos senadores lá e desde o início era roubada esse troço, estava mais do que na cara que ia ser roubada essa viagem, né? Sem resolver a questão do STF, aqui do inquérito ilegal contra Bolsonaro, essa lambança feita pelo Alexandre de Moraes, não há que se falar em nenhuma negociação. Mas enfim, foram os senadores lá para Washington tentar conversar com alguém. Não tem ninguém para eles conversarem lá, porque está em época de recesso. Os parlamentares lá de Washington, tanto os deputados quanto os senadores, estão todo mundo viajando, todo mundo na sua base. Um ou outro que pode estar por lá, não vai ter ninguém do governo Trump, ou seja, foram para lá, não se sabe fazer o quê, né? Conversaram com alguns empresários, conversaram com a embaixadora brasileira, mas a verdade é que não tem o que fazer, não tem o que conseguir nessa história. E a situação está tão vexatória que mandaram uma notinha dizendo que o Jacques Wagner ia ligar para o Bush, porque o Bush tinha uma boa ligação com o Lula na época que o Bush era presidente, o Lula era presidente aqui, né? O George W. Bush era presidente dos Estados Unidos e o Lula é presidente aqui no Brasil no primeiro mandato do Lula, né? E depois, meu amigo, desmentiram. Não teve nada disso não. Olha que vergonha, cara, esse pessoal. Eles estão tão desesperados que estão caçando informação aleatória para tentar animar a turma, porque sabe que não vai dar em nada isso, né? Essa notícia foi sugerida por Vasco Perde para Marina Silva em Casa, o Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu já falei em vários vídeos aqui, eu fiz um vídeo sobre isso anteontem, fiz mais um vídeo hoje falando sobre como que essa comissão dos senadores que foi lá para os Estados Unidos simplesmente não consegue nada, e não vai conseguir mesmo, porque chegou lá, em tese, como eles são congressistas brasileiros, o natural seria eles terem encontro com congressistas americanos. Eles não vão conseguir ser recebidos pelo governo Trump, porque o governo Trump quer lidar com o executivo aqui do Brasil. Então, assim, seria o Lula ligar para o Trump, né? Isso seria o correto do ponto de vista aí das estruturas hierárquicas aí do governo, né? Eles poderiam falar com deputados e senadores. Então, se eles conseguissem encontrar deputados e senadores em Washington, beleza. Só que o mês de agosto é o mês de recesso lá nos Estados Unidos. E o recesso esse ano foi adiantado para o dia 25 de julho. Então, no dia 25 de julho, saiu todo mundo de recesso lá de Washington, né? E lá em Washington acontece a mesma coisa que acontece aqui em Brasília. Esse pessoal político, meu amigo, some todo mundo, não fica ninguém em Brasília, né? Por motivos óbvios, né? Todo mundo tem a sua base eleitoral no seu estado, então vai todo mundo para o seu estado, então não fica ninguém em Brasília, com poucas exceções dos políticos que são de Brasília mesmo, né? Então, o que está acontecendo lá é basicamente a mesma coisa, tirando os políticos que por um acaso são lá de Washington mesmo, que é uma meia dúzia de pouca gente, o resto dos políticos todos não tem ninguém por lá, então não tem o que falarem, né? Aí, no meio dessa vergonha enorme deles estarem lá totalmente inútil, sem nada para fazer, eles estão caçando alguma coisa para tentar dizer que estão fazendo algo, né? Então aqui, ó, a gente falou no outro vídeo que eles iam mandar uma cartinha para o Trump pedindo adiamento, né? Ah, vamos mandar uma carta para o Trump. Tá, beleza, pode mandar carta. Precisa ir para os Estados Unidos para mandar carta? Os Correios, aqui você manda carta aqui, ó, tem a coisa dos Correios aqui do lado, você pode mandar carta, vai chegar lá do mesmo jeito. Ou seja, não precisa ir nos Estados Unidos para mandar carta. Pô. Ir para os Estados Unidos seria para encontrar com alguém lá, para ter encontros com o pessoal, e não vai encontrar com ninguém do escalão político, porque está todo mundo de recesso, né? Uma ideia idiota realmente desse pessoal. Aí, ou seja, nessa lambança de não conseguir nada, de zero totalmente, inventaram uma parada aqui, olha só. Líder do governo federal no Senado, o Jacques Wagner, que está lá em Washington neste momento com a comitiva de senadores brasileiros, ligou hoje para o ex-presidente norte-americano George W. Bush, de 2001 a 2009, com um pedido especial, intermediar um encontro entre Lula e Donald Trump. Então você sabe que o George W. Bush é super acessível, tem o celular dele lá na lista telefônica, o Jacques Wagner, vou ligar pro George W. Bush lá, ele ligou, oi Jorginho, tudo bom Jorginho? Então, vamos meter o papo pra ti, vamos combinar um encontro lá do Lula. Porra, cara, que coisa ridícula isso, bicho, olha só. Informação foi passada à coluna por uma fonte próxima do grupo dos parlamentares, ou seja, o pessoal está tão desesperado de dizer que tem alguma coisa que inventaram essa ligação do Jacques Wagner para o George W. Bush, que já seria absurdo, porque, de novo, para fazer ligação telefônica também, não precisa estar em Washington, podia fazer daqui mesmo, né?
Enfim, a ideia que, segundo eles estão dizendo, é porque não porque o George W. Bush tinha um bom relacionamento com o Lula no governo dele, não sei o que lá, beleza. Aí logo depois disso, logo depois da publicação desse artigo, então eles chegaram a publicar isso daqui dizendo que o Jacques Wagner ligou para o W. Bush. Aqui, ó, depois disso, o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, né? Eles não quiseram dizer que foi o próprio Jacques Wagner que desmentiu a coisa, né? Aí botaram o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, disse por meio de sua equipe que a informação não procede. Ou seja, não ligou, porra. Por que ia ligar? Porque não vai conseguir nada mesmo. O Trump, de novo, eles estão falando aqui porque o George W. Bush se deu bem com o Lula e teoricamente é do mesmo partido do Trump, é também dos republicanos. Mas o pessoal esquece que o Trump tem meio que uma briga com o pessoal republicano. O Trump é republicano pero non troppo, né? Mas não muito, né? Então, não tem esse, não sei se o George W. Bush conseguiria esse tipo de coisa. Eu concordo que não seria uma coisa ruim ligar para esse pessoal, tentar alguma coisa com alguém, né? Mas, de novo, pela escala da diplomacia, o correto seria o Lula estar fazendo isso, né? Não mandando o Alckmin, não mandando os senadores, né? Mas como o Lula é um idiota e morre de medo, caga de medo de ser maltratado pelo Trump, porque sabe que vai ser maltratado pelo Trump, né, mas não tem coragem de encarar a fera mesmo assim, né, porque é medroso, é um covarde, né? Então, como o Lula não está gerando isso, então não tem o que fazer, meu amigo, não tem o que dizer, não vai ter esse encontro, não vai ter nada, né? Aqui, ó, Lula e Bush, que é do Partido Republicano mesmo, do Trump, de novo, é do Partido Republicano? É sim, o Bush é do Partido Republicano, mas não é tão próximo ao Trump assim não, né? Eles tinham uma excelente relação no primeiro mandato do petista quando os dois eram presidentes de seus países. Na época, Wagner era ministro do trabalho de Lula e esteve em reunião oficial com Bush. E, de novo, cara, que forçação de barra. Olha a vergonha disso, cara. Depois tem que desmentir. Tiveram que voltar que não ligamos, porque na verdade não conseguimos falar, ninguém queria falar com a gente, e tá estranho esse papo. E a verdade, meu amigo, é isso daí, né? O pessoal sabe como resolver o problema, só não tem coragem de fazer a coisa, né? Então, aqui, o próprio Jacques Wagner, em Washington, líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, diz acreditar não ser possível expandir prazo das tarifas. Eles estão indo para fazer o quê, então? Eles sabem que não vai sair nada disso daí, né? Eles sabem que o primeiro passo é, de fato, resolver o problema do Bolsonaro. Aí depois vai ter que chamar uma comissão para realmente ir negociar as coisas por lá. Vamos ver, eu tô achando que eles estão tentando esgotar, daqui a pouco eles saem dessa fase da negação e chegam, já estão mais ou menos na fase da raiva, né? Porque sabe como é que é? Negação primeiro, a pessoa nega totalmente que aconteceu a coisa, depois a parte da raiva. Aí estão dizendo que é tarifa Bolsonaro e não sei o que lá, que a culpa é do Bolsonaro, aquela raiva toda deles, né? Daqui a pouco eles entram na fase da aceitação. Não tem jeito, né? Vamos ter que acabar com esse processo absurdo, que foi um erro mesmo desde o início, né? E aí, ou seja, chega na fase da aceitação, é o ponto que vai chegar mais dia menos dia. O problema todo é esse, né? O pessoal está perdendo um tempo enorme nessa negação deles aqui, um tempo enorme que poderia estar sendo feito para já negociar. Porque, de novo, depois que acabar com o processo do Bolsonaro, depois que fizer o impeachment do Xandão e depois que tirar aquela lei idiota de censura das redes sociais, depois disso ainda vai ter que negociar as tarifas, meu amigo. Vai ter negociação depois disso daí. Então a história é essa. No final das contas, esse é o significado. Esse pessoal está perdendo tempo à toa. Um tempo precioso que vai custar caro para os brasileiros mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.